Vamos falar agora um pouquinho de, infelizmente, falta de oxigênio, de insumos, de leito. Infelizmente, a realidade de hospitais modelos do SUS, que a gente viu aqui no programa de ontem, não é a realidade em outros locais do Brasil, especialmente com tudo o que aconteceu em Manaus. Os nossos repórteres contam pelo Brasil toda a emoção, né, do ponto de vista negativo, infelizmente, de cobrir, de fazer uma cobertura de pessoas morrendo por falta de oxigênio e de insumos. Bruna vai tocar agora para a gente a terceira parte da reportagem sobre o SUS. Esse barulhinho dos cilindros de oxigênio é o companheiro da dona Estelita há 4 anos. Por causa de complicações depois de uma cirurgia no baço e retirada da vesícula, ela precisa do equipamento o tempo todo. Porque não tem remédio que cura esse mal que eu sinto, a não ser oxigênio. Esse remédio que passa além de tudo é para aliviar. E o oxigênio eu durmo a noite toda. Faça chuva ou faça sol, o suprimento é entregue 2 vezes por semana pelo SUS. Dona Estelita, de 85 anos, diz que nunca falhou. Sou bem atendida. Os funcionários que atendem aqui são tudo gente boa. Nunca na minha vida eu passei um dia para levar assim, não tem oxigênio. O oxigênio mantém a vida da dona Estelita e é justamente oxigênio que vem faltando em Manaus. O pico da crise foi em meados de janeiro desse ano. Os casos de Covid aumentaram tanto que o sistema de saúde entrou em colapso e faltou o essencial para tratar casos graves de Covid-19. Familiares de doentes se mobilizaram para encher cilindros em empresas particulares. Pacientes foram transferidos para outros estados. Não há dados oficiais sobre quantas pessoas morreram, mas a Defensoria Pública do Amazonas estima que gira em torno de 30. Mini-usinas de produção independente de oxigênio estão sendo instaladas em diferentes cidades. Mas ainda hoje, o problema não foi totalmente resolvido, porque o consumo do produto continua muito alto. O repórter Orestes Litaif cobriu de perto a tragédia. O trabalho jornalístico durante a pandemia me fez experimentar vários sentimentos. Um deles foi a tristeza. Tristeza por ver hospitais lotados, pessoas pedindo socorro. Eu presenciei pessoas morrendo na porta dos hospitais sem poder fazer nada. E me fez também ter felicidade, alegria de ver a união dos brasileiros para tentar salvar vidas. Os números do SUS são impressionantes. São mais de 127 mil unidades em todo o país. Só de saúde básica, a quantidade passa de 42 mil. Consultas especializadas somaram no ano passado quase 900 milhões. Em 2020, foram 10 milhões e 500 mil procedimentos hospitalares que precisaram de internação. Sem permanência no hospital, foram, veja só, mais de 3 bilhões e 100 mil. O médico Marcelo Jatene faz a ponderação. O SUS tem grandes méritos. Ele tem, obviamente, problemas. Um dos problemas maiores é financiamento. Se discute muito que o financiamento está ligado a uma melhor gestão do programa. Por que cada estado brasileiro não tem um hospital das clínicas? E a resposta dada pelos nossos entrevistados, autoridades de diversas áreas da saúde, tem a ver com algumas palavrinhas. Gestão, financiamento, comprometimento, tecnologia, gestão adequada. Não há quem negue que os contrastes no atendimento nas diferentes cidades é grande. Em estados com mais recursos, o serviço consegue ser mais eficiente. Em regiões carentes, a dificuldade é ainda maior, afirma o especialista em gestão pública Rudy Rocha de Castro, autor do trabalho 30 anos de SUS. Boa parte do financiamento do SUS vem de recursos próprios de estados e municípios, e essa proporção é cada vez mais importante. Acontece que cada vez mais a gente está deixando para estados mais pobres
municípios mais pobres cobrirem uma parte relevante dos gastos e a mesma coisa para estados mais ricos. Então, onde tem mais pobreza vai ter menos recursos para o SUS. Suzana Lobo, diretora da Associação de Medicina Intensiva, explica que o contraste entre as regiões do país é gigante. Temos muito menos leitos de UTI no norte e no nordeste do que no sudeste, no sul e no centro-oeste. E também temos muito menos leitos de UTI no sistema SUS e no sistema privado. Mais da metade das UTIs do Brasil estão nas capitais, né? Enquanto que 3/4 da população do Brasil mora no interior. A diretora de gestão de crise do Hospital das Clínicas, Beatriz Perondi, complementa. A estrutura de saúde do Norte e Nordeste, ela é um pouco atrasada em relação às estruturas do Sudeste, né, por uma questão histórica e de construção do SUS. Mas são estruturas que estão sendo construídas cada vez mais e isso vai facilitar muito para que o paciente não precise ser transferido do Norte para o Sudeste quando precisa de tratamento de alta complexidade, por exemplo. Pois é, nessa bela sonorização do Roger Palme Duarte, você acompanhou mais uma parceria com a Cláudia Castro, Marcelo Amorim, o André Gomes, a Luana Massuela. E amanhã, no último episódio, você vai ver exemplos práticos da atuação do Sistema Único de Saúde de norte a sul do país. E também vamos falar sobre um pouco mais, né? Porque hoje a gente já começa a falar sobre isso, sobre o futuro do SUS. O que temos que fazer, né, Bruna Barbosa? Que eu acabei de perguntar aqui, né? Quando estava acabando a reportagem. Tá, mas tem alguma expectativa para quando será isso do vai SUS? melhorar? O que será do SUS? Né? A ideia é ótima, funciona em alguns locais, não funciona em outros, mas o que fazer para que funcione em todos os locais? Então temos entrevista boa a respeito disso, como a Bruna Barbosa já adiantou, né, Zaidan? Claro, é preciso saber qual a solução, né? Porque os problemas são consideráveis. Há modelos, há também sinônimos e demonstrações concretas, né? De incompetência, de desleixo. Essa pergunta cabal que você fez aí, por que não tem um hospital das clínicas em cada estado? Ou pelo menos em cada região. Se você tivesse, por exemplo, um em Recife, ou Belém ou Manaus, o outro em Cuiabá, ou Campo Grande, ou mesmo Brasília. Mas os governantes, eles se desligam de tal maneira da realidade do povo, né? Porque é aquele negócio que a gente falava ontem, eles pegam o jatinho e vão pro Sírio. Não é que eles vão pro HC, eles vão pro Sírio, direto. Vão pro Einstein, não é? E isso acontece rotineiramente. Então, o que foi feito, por exemplo, lá no Maranhão? O Sarney, que ficou 200 anos lá, não é? Depois, politicamente, eleitoralmente, ele oficialmente tornou-se um cidadão do Amapá, até para abrir uma vaga para a filha dele para o Senado, pelo Maranhão. O que eles fizeram? Nada, e nunca precisaram. Mas o povo precisa o tempo todo. E não é só a gente do país inteiro, né? Mas gente do Paraguai, da Bolívia, da Argentina, do Uruguai, que muitas vezes procuram o HC, exatamente pela excelência do trabalho. Há um no Paraná também, né? Mas há muito... Se falta dinheiro, não sei, mas que sobra incompetência e desleixo e descaso de autoridades políticas, não resta dúvida, né, Sônia? Verdade, Zaida. E tem outras duas questões que a gente faz agora. Muitos funcionários, em alguns lugares, em vários lugares, é um cabidão de emprego, né? Ao mesmo tempo que você vê o médico lá se matando, se dedicando, o enfermeiro 24 horas, tem gente que está lá encostada no sistema, ganhando o seu, aquela burocracia, né, que tem salário vitalício até sabe-se lá quando, né, fim da vida, não sei quanto que as pessoas vivem, mas isso aí é uma coisa que atrapalha. Uma outra coisa que também é uma característica que a gente precisa debater muito aqui, judicialização. As pessoas precisam de remédios, às vezes caríssimos, e entrando com liminares na justiça, aí o SUS paga. Então por que a gente precisa desse caminho sempre da justiça e não pode ser algo já natural? Porque com a liminar você consegue. Que a gente vê de problema, né, nessa briga com a justiça, porque às vezes não dá tempo, às vezes a pessoa
fica com alguma sequela do que estava sentindo. Exato. Pela demora que Bruna. isso fica na justiça até conseguir o remédio. A gente já noticiou casos de pessoas que conseguiram autorização para o remédio depois que perderam a vida. Pois é, aí não, né? Né? É. E os médicos e enfermeiros que trabalham nesses hospitais, eles são trabalhadores de primeira linha, trabalham muito, ganham muito menos do que deveriam. Né? Verdade. Aliás, outro dia conversamos com uma especialista aqui, especialista em UTI. Há 30 anos ela trabalha com UTI. E ela disse o seguinte, olha, em alguns hospitais, como o Sírio, Einstein, tal, hospitais de ponta, ainda pagam um pouco mais. Mas, seja na rede pública, seja na rede privada, a remuneração para quem trabalha em UTI, onde você tem uma exigência muito maior, fins de semana, noite inteira, porque UTI você não vai cumprir um horário bancário, né? Uhum. Então, é que o salário não é atraente, há cada vez menos profissionais, dificuldade na formação, muitos aprendem ali, na lida, trabalhando é que vão aprendendo. E a Covid provocou uma demanda gigantesca por gente especializada em UTI. E aquele problema do SUS, né? Apesar do esforço dos que trabalham ali, médicos, enfermeiros, quantas vezes Sônia, Bruna, Gabriele, os ouvintes da Bandeirantes talvez conheçam pessoas que precisam ou precisavam de uma cirurgia e não conseguiam marcar. Muitas vezes conseguem uma senha para uma consulta daqui a não sei quantos meses. É isso. Exames, né, Zaidel? O médico pede um exame para tem uma conhecida minha, teve um problema no olho. E aí ela não tava com dificuldade para enxergar, e aí de um olho passou para o outro, e aquela correria para conseguir uma consulta com o médico. E aí, só para marcar exame, a fila era de 6 meses. Então, assim, teve que se endividou, foi para a rede particular, porque como é que você espera, se você já perdeu a visão de um olho, né? Continua esperando e aí fica cego. E aí tem aquela história, se você tem um conhecido lá dentro, um médico que já faça um lobby melhor, então isso é muito complicado. Em compensação, também tem um outro conhecido que conseguiu ser curado da hepatite C, mas no Hospital das Clínicas. Ó, a Jerusa Albino, aqui no chat, diz assim, é triste não ter recursos para municípios pequenos. Se sabemos onde está ruim, por que os homens públicos não têm nenhum projeto? Ou se tem, por que isso não sai do papel? Exato. Aliás, Bruna, essa história das cidades pequenas, muitas cidades não tem nem hospital público. Uhum. Tem a Santa Casa, não é? Que acaba resolvendo lá. A Santa Casa é o único recurso. E recentemente, por exemplo, o governador de São Paulo, o que ele fez? Ele cortou em milhões o dinheiro para as Santas Casas, não é? É uma falta de noção. Lá não tem hospital público. Ele não construiu um mísero hospital lá. Está lá a Santa Casa, que vive de doações. E aí o governo corta 12% das verbas. Pois é. É um negócio lamentável. Já não basta aumentar imposto em tempos de crise aguda, né? Ainda corta dinheiro para a Santa Casa. Né? É o fim da picada, meu Deus. É aquilo que a gente sempre fala, né, Zaida e Bruna? Se eles ficam pensando em medidas populistas, eles tomam umas medidas que é a típica coisa para você não votar mais, nunca mais no sujeito. Mas não tem jeito, eles não resistem e fazem. Se a pessoa não tem amor dentro de si, pelo menos que tenha a política, sei lá, como carreira, vamos fazer o certo, Não, mas não faz.